Eu sou o Paulo Júlio Cleman, tenho 51 anos e sou comentarista de futebol aqui no Fox Sports. Sou formado desde dezembro de 87 lá na faixa. Me lembro que eu sou da época da máquina de escrever, né? Tinha uma salinha lá que era a redação, em que a gente fazia os exercícios de jornalismo na máquina de escrever. Eu tive um professor de rádio, alguns professores devem lembrar dele, que era o Oscar Barbosa. Ele dava muitos exercícios para nós fazermos. Na época, eu trabalhava num escritório na cidade, nada a ver com jornalismo, e eu passava as tardes. Eu me lembro que a primeira prova não foi boa, não estava bom e tal, e eu passava as tardes, que eu não estava fazendo nada no escritório, pegando matérias de jornal e reduzindo para um texto de rádio. Eu fiz aquilo à exaustão. Aí me lembro que na outra prova de avaliação eu tirei uma nota altíssima, assim, eu fiquei assim, isso aí é fruto do trabalho mesmo, do exercício, né? Então as lembranças, tem amigos até hoje, alguns no mercado, vocês certamente vão cruzar com eles, se é que já não cruzaram, né? E a lembrança do primeiro encaminhamento, né? Eu tive o Guilherme Pereira, que foi um professor muito legal, ele trabalha na TV Globo, foi professor de televisão, ele foi a primeira pessoa que disse que eu tinha jeito para o vídeo. Se você tem jeito para ser repórter de televisão, o que eu nunca fui, na verdade. Mas ele foi a primeira pessoa assim, que viu que eu poderia um dia vir a trabalhar na televisão. Então são coisas que marcam a gente, né? E o ambiente, vocês estão vivendo isso lá, o ambiente acadêmico, o coleguismo, os amigos que vão ficar para a vida toda, né? A oportunidade de conviver com alguns profissionais do mercado, vocês têm até mais do que na minha época, não tinha tanto professor do mercado na minha época. Me lembro de um grande seminário que houve lá, acho que em 85, sobre jornalismo esportivo. Aquilo me empolgou assim, muito. Foram grandes convidados, treinadores. João Saldanha foi lá. Foi uma coisa espetacular. Isso também é uma coisa que marcou muito para mim. O primeiro grande estágio mesmo foi no Jornal dos Esportes. No último ano que eu estava na faculdade, eu comecei a estagiar lá em 87. E na época o Jornal do Esporte tinha um caderno de geral também, junto com, evidentemente, com o esporte. E eu era da geral. Um belo dia, eu e uma colega também lá da faixa, fomos surpreendidos com a notícia de que o jornal de geral tinha acabado. Só que nós, como éramos estagiários, seríamos aproveitados no esporte. E era um sonho meu desde garoto, desde adolescente, ser jornalista esportivo. Então aquilo meio que foi um presente para mim. Eu comecei no futebol, rapidamente eu estava cobrindo Botafogo, mesmo sendo estagiário. 2 meses depois, mais ou menos, eu fui contratado por uma agência de notícias, da Sport Press. Então, de manhã eu trabalhava na Sport Press, de tarde eu ia para o jornal e de noite eu ia para a faculdade. Eu folgava no jornal no sábado, no jornal no domingo, trabalhava na agência, folgava na agência no sábado, trabalhava no jornal. Então era virado, né? Mas foi uma experiência boa. Depois do Jornal do Esporte, já contratado quando me formei, fui para o Dia. Do Dia fiquei um ano certinho, fui para o Jornal do Brasil. Do Jornal do Brasil eu fui para o Globo, onde eu fiquei 10 anos, né? Só não fui editor no Globo, o resto eu fiz tudo. Tive uma coluna durante 7 anos, chamada Panorama Esportivo. Saí em 2001 do Globo, fui para o Sistema Globo de Rádio, ser gerente nacional de esportes. Em 2002 foi quando eu me divorciei do esporte, eu fui trabalhar em Brasília, dirigi a Rádio CBN em Brasília. E em 2005 eu voltei para trabalhar com o esporte como assessor do Ronaldo Fenômeno. Fiquei 2 anos com o Ronaldo. Em 2007 eu voltei para o jornalismo impresso, fui ser editor de esporte do Jornal do Brasil. Depois do Jornal do Brasil eu fui morar em São Paulo como comentarista da Rádio Globo, em São Paulo. Saí depois da Copa de 2010, fui ser editor do jornal Marca, que hoje já não existe mais, é um dos muitos que já ficaram pelo caminho aí. E quando o Fox Sports ia começar os trabalhos, eu fui convidado para vir para cá, para retornar para o Rio de Janeiro, para ser comentarista. Rotina é uma coisa que a gente não tem muito aqui no Fox, né? Na verdade, a gente está aqui essa é a redação de eventos, onde eles passam para nós a nossa escala de jogos durante a semana e tal. E a gente faz uma média, nós, locutores, comentaristas, fazemos uma média de 5 a 6 jogos por semana. Ou seja, então a nossa rotina é ver muito jogo,
estudar muito sobre o jogo de hoje e de amanhã, né? Chegar aqui pelo menos com 1 hora de antecedência para se preparar, testar o áudio, essas coisas todas, e poder fazer a transmissão com segurança, né? Com informação. Taticamente o Sevilha está mais bem arrumado, no 4-2-3-1, tentando sair rapidamente pelos lados do campo, empurrando apenas lá na frente o Gameiro, mas preocupando muito o setor defensivo do Shakhtar, que mesmo jogando em casa, está tendo problema para conseguir se impor diante do adversário. E é importante para o Shakhtar conseguir o resultado no primeiro jogo, porque senão na Espanha complica muito a situação. A gente também faz a nossa pesquisa em casa, lê jornais, a gente trabalha muito com futebol internacional, né? Lê jornais dos países envolvidos na competição e no jogo, né? Sites que a gente costuma já consultar mais ou menos, né, de confiança, e se prepara para os jogos, né? Na cabine a gente abre o computador, tem um monte de ficha, que as pessoas às vezes perguntam, como é que vocês conhecem o jogador do tal time? Nem sempre a gente conhece. A gente vai, consulta, se informa e pode aí falar para as pessoas, né? Eu adoro o jornalismo impresso. A minha vida foi muito baseada nisso, foi onde eu aprendi a escrever, foram as coisas que me deram mais traquejo de reportagem, mais malandragem de rua, mas eu, se tivesse limitado a esse universo, talvez eu não estivesse aqui, né? Certamente eu não tivesse ido para a rádio. Você tem que diversificar, né? O que facilita para você arrumar emprego? A sua versatilidade. Eu sou um otimista por natureza, eu entendo a preocupação da garotada, muita gente se formando em várias faculdades todos os semestres, mas eu já dei aula também e sempre digo que o mais importante é você acreditar nas suas possibilidades. E mais, abriu a porta, entra. Você quer ser jornalista esportivo? Não necessariamente a primeira porta que vai se abrir é a do jornalismo esportivo. Para mim não foi, né? E eu entrei nela porque eu queria conhecer o mercado de trabalho. Então você entra ali, às vezes o que você acha que é aquilo que você deseja, quando você entra numa outra situação, você percebe que está muito bem ali, muito bem instalado. Então você pode entrar na cultura, você pode entrar na geral, você pode entrar na política, na economia, qualquer lugar que a porta se abrir. Não abrir mão também dos seus sonhos. Você tem que acreditar que vai conseguir, porque um dia você vai conseguir, se você quiser realmente. Muitos vão ficar pelo caminho porque não tem a mesma determinação, um pouquinho de sorte também ajuda, mas é trabalho e acreditar em si, porque você chega lá.